Olá, meus irmãos. Essa semana, no De Casa em Casa, nós vamos estar analisando o texto de Atos, capítulo 13, já capítulo 14 também, onde nós vamos identificar a primeira viagem missionária e onde nós começamos a verificar que a igreja, no seu início, o seu DNA foi caracterizado por uma igreja proclamadora, uma igreja voltada à extensão do reino de Deus e à proclamação do evangelho. Então esse é o objetivo do nosso De Casa em Casa dessa semana. É uma alegria darmos essa continuidade, essa sequência desses dois encontros com vocês, de casa em casa. É um privilégio, uma alegria, essa parceria junto com o presbitério. Nós nos sentimos muito honrados de poder cooperar e queremos trazer essa carga em nome do Senhor Jesus. E eu queria destacar aqui, de novo, salientando, acho que é a palavra certa, de Atos 13, quando fala a respeito dessa liderança na igreja local. Nós podemos também transferir isso para a liderança de cada casa, de casa em casa. Que ali havia, diz que em Antioquia, profetas e mestres, e eles servindo ao Senhor. Disse o Espírito Santo: separai-me agora, Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé, para a obra que vos tenho chamado. Eles, jejuando e orando, impondo as mãos, os despediram e enviados, pois, pelo Espírito Santo. O primeiro destaque que veio ao nosso coração, Fernando, que a gente queria repartir com vocês, com cada igreja na casa, e ao mesmo tempo, obviamente, para nós próprios, em que esfera for, seja como discípulos, seja na liderança da igreja nas casas, seja a liderança entre jovens, adolescentes, crianças, na parte de presbitério e diáconos, como é forte esse destaque, que toda liderança precisa ser espiritual, através dos dons. Não é encargo aqui. Interessante, Rogério sempre nos fala que aqui não aparece a palavra encargo, não está dando ênfase ao encargo deles, mas está dando ênfase ao dom que eles estavam servindo ao Senhor. E esse ajuste fino de ouvirem o Espírito Santo. O Espírito Santo, como já dizia Moisés, querido, que está na glória, mas sempre relembrando os ensinamentos dele acerca de que Cristo é a cabeça da igreja. E o Espírito Santo é o agente de Cristo na igreja. Então disse o Espírito Santo como nós precisamos estar em oração, em jejum, em adoração, nessa sensibilidade fina ao Espírito Santo para cada envio, para cada oportunidade de proclamação, começando aqui em nossa Jerusalém, onde todos nós estamos plantados, em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, ali começando a proclamar na nossa casa, na nossa rua, no nosso trabalho, no nosso contexto, no nosso oikos de relacionamentos. O Espírito Santo está nos dirigindo para sermos enviados. Olha que coisa mais linda aqui. Apóstolos do Espírito Santo para a extensão do seu evangelho. É muito precioso nós, lendo o livro de Atos, e eu também na minha leitura anual, em que leio um pouco velho, um pouco novo, estava verificando essa semana nos primeiros capítulos ali, 7, 8, 9 de Atos, que após o nosso primeiro mártir, dali se desencadeou de fato uma perseguição muito mais acirrada sobre a vida da igreja, e os cristãos foram dispersos por todo lugar. Mas eu pude ver nas entrelinhas e comecei a imaginar isso, que eles não conseguiam conter aquilo. Então eles estavam sendo perseguidos, corriam o risco de perder a vida, mas diz que por cada lugar que eles iam indo, eles iam proclamando o evangelho à medida em que chegavam nos lugares. Às vezes estavam fugindo, tinham sido ameaçados de ser apedrejados na cidade anterior, mas chegavam ali, isso brotava, Então isso me chama muita atenção, essa espontaneidade gerada por esse fluir do Espírito Santo. Ele diz: eu preciso proclamar. Amém. Aqui também nós temos com muita força esse binômio da palavra, da proclamação do Evangelho, do anúncio das boas novas, acompanhado com sinais, prodígios e milagres nessa cooperação.
isso já se destaca direto, né, nos primeiros versículos, onde eles vão chegando e vão manifestando, expulsando demônios, vão manifestando o poder de Deus. Mas eu creio que Atos 14, quando fala sobre isso, versículo 3, que eles pregando ousadamente no Senhor a palavra, o qual confirmava a sua palavra da sua graça, que concedendo que por meio das mãos deles fizesse sinais e prodígios. O que nós queremos destacar aqui, em segundo lugar, é esse binômio, proclamação do Evangelho junto com poder do Evangelho. Sinais, prodígios. Assim como a liderança recebeu por ação sobrenatural, soberana do Espírito Santo, a palavra, a direção para onde irem, como, em que dom exercer no seu serviço, nesse enviados pelo Espírito Santo, também é algo crucial, que não somente somos enviados pelo Espírito Santo, mas nós vamos no poder do Espírito. É dele, é por meio dele e é para ele. Então, que haja em cada casa que está escutando essa palavra, né, cada liderança, cada discipulador, cada discípulo querido e amado, haja uma expectativa santa. O Senhor quer se manifestar através de cada um de nós. O Senhor quer fazer sinais, prodígios e milagres. Isso faz parte da igreja na casa, da igreja que vive na casa, da igreja que se reúne na casa, acerca do poder de Deus. O Senhor, então, confirmando a palavra dele, com sinais, com prodígios, com milagres, com distribuição do Espírito Santo conforme a vontade dele. Atos 13, Atos 14 aqui, ele está saturado desse Espírito de Deus, do sobrenatural de Deus, nessa cooperação, nessa parceria santa. Os homens cooperando com o Senhor como enviados, proclamando, mas o Senhor confirmando e cooperando com os discípulos, estabelecendo esses milagres em nome de Jesus. E como é importante nós termos essa consciência de que o Senhor realmente está empenhado em confirmar a sua palavra através da cura, através da libertação, através da revelação. Né? Temos, minha esposa e eu, a Denise, temos muitas vezes entendido e temos cada vez mais fortalecido isso na vida dos discípulos, né? Que a obra de transformação de uma vida, dela ser conquistada pelo Evangelho, dela ser de fato transformada, não é uma tarefa nossa. Não. A nossa tarefa é sermos proclamadores, é levarmos as pessoas ao conhecimento da verdade. Amém. E o poder, né? E a beleza de ver essa obra de transformação de dentro para fora, ela pertence à ação exclusiva do Espírito Santo. Nós apenas cooperamos, mas quem opera é Ele. E é muito lindo ver que quando o Evangelho chega numa vida, quando a palavra chega na vida de um discípulo, né, é essa revelação que entra e que produz essa mudança. Enquanto nós estivermos no campo da teoria ou de uma teologia pela teologia, sem essa riqueza da ação do Espírito Santo, nós estamos falando apenas de um conhecimento intelectual que não tem poder de transformação. É verdade, é verdade. Então isso é muito importante. Nós sabemos que aonde estamos inseridos na nossa esfera de ação, na casa, nos vínculos, nos relacionamentos, na vizinhança, em lugares, nós vamos cooperar com aquilo que o Espírito Santo está fazendo. E ele, não tenha dúvida disso, meu irmão, ele está empenhado em fazer com que isso realmente se confirme, né? Hoje vivemos um momento na nossa sociedade em que, mesmo já respirando novos ares, com menos máscara, com menos dificuldade de circulação, até de convivência com as pessoas, mas nós vemos as sequelas desse efeito, desses 2 anos que se passou, né? De uma sociedade cada vez mais doente, de uma sociedade cada vez mais oprimida, uma sociedade cada vez mais lutando com lutas interiores, com dificuldades na sua mente, e o poder do Evangelho e a ação do Espírito Santo é o que de fato pode trazer transformação para a nossa sociedade nos dias de hoje. Amém. Nessa palavra de hoje nós queremos gerar fé no teu coração e nos corações de vocês. Cada igreja na casa se vendo como uma embaixada do reino para proclamar,
para receber do Senhor, né, novos lugares, novas ruas, novos bairros, novos vizinhos, novos contatos, novas igrejas nas casas, a multiplicação inerente pelo poder do Espírito Santo que ele quer fazer frutificar cada igreja na casa como algo perigoso para o inimigo, porque é cheio do poder de Deus, junto com a palavra de Deus, junto com homens e mulheres, jovens, adolescentes, pessoas de mais idade, né, todos cheios do Espírito Santo. E tem nos versículos finais ali de Atos 14, versículos 21 a 23, há muitos anos atrás, trabalhando ali em Rondônia, Deus foi me dando um fluxograma, como por etapas. O que o Senhor quer nesse avance do Evangelho? Quais são as etapas que o Senhor estabelece para uma igreja na casa, discípulos que vão orando por um novo bairro, por uma nova localidade, por uma nova cidade, por outros lugares, seja estados e até países, que o Senhor pode fazer a igreja na casa ser responsável pelo alcance do Evangelho naqueles lugares. E Atos 14, versículos 21 a 23, traz ali nas entrelinhas, em primeiro lugar, tendo eles anunciado o Evangelho naquelas cidades. Todo avance da igreja do Senhor começa com essa proclamação. Começa com esse anunciar a vida e a obra de Cristo Jesus. Então, esse proclamar o Evangelho, que tanto é o Evangelho do reino, do senhorio e do governo de Cristo Jesus sobre nossas vidas, como também é o Evangelho da graça e do poder dele. De novo, queremos destacar essa união que não pode ser separado da palavra e do poder do nome do Senhor Jesus. Então, a primeira etapa é proclamar o Evangelho, é anunciar a vida e a obra de Cristo Jesus, é realmente trazer esse poder de Deus na vida de cada novo convertido, cada nova casa restaurada, cada nova família sendo alcançada por esse poder do nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, aqui ele fala, e feito muitos discípulos. Se nós não fizermos discípulos, não temos nada de qualidade. É algo que vai escorrendo pelas mãos como se fosse água. Mas quando você tem um discípulo, você tem algo consistente. O Senhor nos mandou na grande comissão fazer discípulos. Preste bem atenção de casa em casa. Não é só fazer reuniões com os discípulos, mas é fazer novos discípulos, que alcancem novos discípulos, que sejam e vivam como discípulos, fazendo discípulos. Em terceiro lugar, aqui fala que tendo então fortalecido os discípulos. Aqui chega a falar da alma. A alma sempre nos fala do nosso intelecto, nossa compreensão, nossas emoções, nossa decisão e vontade comprometida com o Senhor. Então, os apóstolos aqui cuidaram para que em cada cidade, cada igreja na casa, os discípulos agora que passaram pela porta, agora eles andando no caminho, eles agora estão fortalecendo o cerne, a decisão e o coração desses discípulos para que eles permanecessem na fé, mostrando que através até de muitas tribulações nos importa em entrar no reino de Deus, tanto o reino que já chegou e já é presente em nossa era, como o reino final na conclusão, na vinda do nosso Senhor. E aí sim, em quarto lugar, ele estabelece então que há um promover em cada igreja, seja na casa, seja na localidade, na cidade, então a indicação de uma liderança, que aqui vai falando de presbíteros, né, mas poderia ser lideranças nas casas, novas igrejas nas casas, novas multiplicações, novos setores que nós estamos vendo o Senhor levantar através da vida de vocês. Vocês estão e nós escrevendo uma nova história na igreja em Porto Alegre, e nós não somos apenas espectadores ou assistentes, nós somos coparticipantes desse mover do Espírito Santo. Isso mesmo. Quero deixar com vocês uma avaliação, né? Queria fazer esse convite para vocês, né?
que cada um, né, dentro, de novo, sempre Deus não vai colocar sobre nenhum de vocês uma carga, um peso que seja acima daquilo que vocês podem dar ao Senhor, daquilo que vocês podem oferecer dentro da sua realidade, dentro do seu grupo, a sua esfera de ação, né? É como está, né, o teu serviço ao Senhor, né? Se ele tem ocorrido, se ele realmente tem sido feito, né? Porque nós sabemos que a verdade que fundamentou a vida da igreja de Atos dos Apóstolos, ela permanece exatamente a mesma. Amém. Né? Amém. Então, hoje nós temos as mesmas ferramentas que aqueles homens tiveram para proclamação, né? Precisamos depender, precisamos agir de acordo com aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Mas precisamos avaliar se nós estamos disponíveis para sermos usados, né? E fazermos então com que o reino de Deus se estenda nesses lugares onde estamos atuando, seja no nosso trabalho, seja na nossa vizinhança, seja na própria edificação dos discípulos, né? Porque não basta apenas também reunir, quero também reforçar isso que o John está dizendo, não se trata apenas de reunir pessoas numa casa e fazer um encontro social, porque esse não é o nosso objetivo. Mas o nosso foco, o nosso objetivo é levarmos cada um dos discípulos a sermos conformados à imagem de Jesus. Amém. E queria concluir com duas perguntas, né, que são importantes de meditarmos nela. Né? Se nós temos clareza de que a expansão do reino de Deus está diretamente ligada à nossa disposição de ouvir e de obedecer à ordem de Jesus. Amém. Amém. Você tem clareza disso, que você é parte fundamental nesse processo. Amém. Deus nos chamou para isso, né? A fim de proclamar, né? A própria tem uma missão, a missão conhecida a fim de proclamar, né? Para isso fomos chamados, né? Para a proclamação, para cooperarmos com essa obra linda que ele poderia ter dado a anjos, poderia ter feito um sinal miraculoso no céu, mas ele comissionou a cada um de nós para sermos agentes dessa tão tremenda obra. E a segunda pergunta é será que não estamos acomodados por termos recebido esse tesouro e agora com tudo que aconteceu e agora com as mídias sociais, o uso da internet, eu fico nesse papel mais de apenas espectador e não de um agente de transformação, né, do reino de Deus. Alguém que de fato entendeu que foi chamado e vive para esse chamado. Então, eu queria deixar com vocês essas duas perguntas. Você tem ouvido? E, uma vez ouvindo, você tem se disposto a agir? Amém. Então, que essa palavra possa alcançar o teu coração, não como de maneira nenhuma, uma acusação, mas como um convite, né, para atender a esse tão precioso chamado do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. Quero concluir profetizando, fazendo o link com o domingo. E a palavra, eis que faço coisa nova. Que em cada igreja na casa, cada discípulo, eis que faço coisa nova. O Senhor quer uma nova multiplicação. O Senhor quer uma nova frutificação, uma nova disposição. Saindo da inércia, saindo da passividade, para que o Senhor possa realmente usar a cada um de nós na medida e na proporção que Ele tem nos chamado. Em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, um beijo em nome do Senhor Jesus a cada um de vocês. Amém. Amém.